Olá a todos, meu nome é Ricardo Terra, sou cirurgião torácico, especialista em cirurgia torácica robótica e nesse vídeo vou falar um pouco para vocês sobre essa tecnologia que vem revolucionando a minha especialidade e que certamente vai evoluir cada vez mais e tratar mais pacientes. Quando falamos sobre cirurgia robótica, muitos pacientes pensam que um robô humanoide vai operá-los. E, na verdade, a cirurgia robótica ela não se baseia em uma substituição do cirurgião, muito pelo contrário. O princípio da cirurgia robótica é justamente aumentar as capacidades cirúrgicas. Então, quando nós vemos um robô cirúrgico, e aqui nós temos um exemplo, ele não é um robô humano como a gente vê em Star Wars, o robô que conserta a mão do Luke. Na verdade, o que a gente vê é uma máquina que amplifica as capacidades do cirurgião. Então imaginem que quando eu estou operando um paciente com cirurgia robótica, eu na verdade sento num console, eu tenho uma visão 3D e coloco as minhas mãos em manoplas e os movimentos da minha mão vão ser reproduzidos por pinças que estão presas a um dispositivo como esse aqui, que entram dentro do paciente através de incisões de 8 milímetros e os movimentos da minha mão então vão ser reproduzidos por essa máquina dentro do paciente. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que nós conseguimos fazer procedimentos com extrema precisão, não só porque temos uma visão tridimensional, mas porque esses movimentos que eu faço, eles são filtrados pela própria máquina e a gente consegue então precisão milimétrica que seria muito difícil de obter com as nossas próprias mãos humanas. E sobretudo isso é feito através de orifícios de 8 milímetros. Então, ao invés das grandes incisões que fazíamos no passado, hoje isso aí então pode ser reduzido para essas pequenas incisões e com qualidade possivelmente até superior ao que antes era feito de maneira aberta. Então, quais são os benefícios que a cirurgia robótica hoje já nos traz? Primeiro, a ampliação da possibilidade das cirurgias menos invasivas. Então, se no passado, como eu falei, precisávamos de grandes incisões, hoje nós precisamos de incisões muito menores. Então, a agressão à parede torácica do paciente, a dor, o tempo de recuperação, tudo isso acaba sendo melhor do que quando comparado à cirurgia aberta. Obviamente, existe a cirurgia por vídeo, que também traz todos esses benefícios, mas a cirurgia robótica vai agregar à cirurgia por vídeo mais precisão, mais visualização e mais tecnologia. Um ponto importante da cirurgia robótica nesse contexto é que a precisão dos movimentos, essa destreza dos instrumentos, permite que a gente realize cirurgias cada vez mais complexas através, então, da máquina. Então, cirurgias minimamente invasivas que hoje a gente realiza de forma rotineira, no passado eram difíceis mesmo de serem feitas por técnicas abertas. Quando a gente olha segmentectomias, que são cirurgias muito precisas, a gente vai lá e remove um pedacinho do pulmão, mas precisa encontrar a artéria que vai para aquele segmento, o brônquio daquele segmento. Isso hoje com a cirurgia robótica aumentou e nós vemos cada vez mais cirurgiões realizando as cirurgias desta maneira. Então a precisão, ela não só reduziu a agressão, a minimamente invasiva reduziu a agressão da cirurgia ao paciente, mas esta amplificação das capacidades cirúrgicas permite que a gente faça estas cirurgias que antes eram mais difíceis de serem realizadas. Um outro ponto importante é a ergonomia do cirurgião. Quando a gente pensa em horas e horas de cirurgia operando, certamente os cirurgiões vão se cansando. É muito provável que os resultados das últimas cirurgias não sejam iguais aos das primeiras. Com a cirurgia robótica, nós ficamos sentados numa posição ergonômica e favorável. E nesse caso, o que a gente observa é justamente que o cirurgião termina o seu dia cirúrgico numa condição assim muito melhor do que seria se estivesse em pé ou mesmo fazendo cirurgias por vídeo, em que a posição do pescoço é desconfortável, a posição do ombro. Eu tive o privilégio de participar da evolução da cirurgia torácica robótica no nosso país e também no mundo. Opero cirurgia robótica desde 2015 e ao longo do tempo fui vendo não só esse aumento da complexidade dos casos, mas principalmente a disseminação desse método para vários estados do país, para vários países da América Latina, e isso através dos nossos cursos de formação, e participei então dessa aventura que foi criar os múltiplos
serviços de cirurgia torácica robótica no nosso país e também na nossa região. Sobretudo, a cirurgia robótica está na sua infância. Nós esperamos ainda a incorporação de muitas outras tecnologias que vão fazer com que essa técnica fique ainda melhor e que a gente possa oferecer resultados ainda mais incríveis para os nossos pacientes. Nós vemos a incorporação da inteligência artificial, nós vemos a incorporação de técnicas de reconstrução tridimensional. É possível fazer, inclusive, um mapa da cirurgia antes da cirurgia. Hoje isso já é feito de rotina, não estou nem falando de futuro, isso já é um presente, mas isso vai ser ainda aprimorado, então a precisão vai sendo cada vez maior. Com isso, pessoal, eu espero ter dado para vocês um panorama do que é a cirurgia robótica, como nós fazemos isso no nosso dia a dia e também um pouco de visão do futuro em que essa técnica vai transformar a cirurgia num procedimento ainda mais seguro.